Ora, boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Mais um dia para a turma do Coaching da Vida. Hoje apresento-vos o elemento mais querido que é o meu Barnes, o meu gatinho. E trago porque hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que é sobre afinidades. E ele é um bichinho que eu tenho muita afinidade. É um não humano, mas é um ser que eu tenho muito amor e muito carinho e que me faz realmente também transmitir muitos sentimentos bons. Então, adentrando no tema, nós já falámos da última vez de intuições, já falámos de conexão e eu lembro-me de trazer aqui a questão da afinidade. Aquilo que nós sentimos realmente atração no sentido dos nossos gostos, dos nossos valores, daquilo que nós sentimos um apelo maior em relação a outras coisas na nossa vida. E eu trazia aqui vários aspectos para nós falarmos ao longo do tempo. Então, começando aqui pelo começo. E ok, isto não está fácil, tudo bem. Verdadeiramente há quem diga que a afinidade não se explica, ou se gosta ou não se gosta, como algumas pessoas dirão, eu ou gosto ou não gosto. Está na mente, está no espírito, está no ar, está no coração. E afinidade pode ser afinidade amorosa, de relacionamento, mas o relacionamento pode ser o relacionamento de amizade, pode ser também a questão da afinidade, que, como eu disse há pouco, daquilo que nós gostamos mais e daquilo que gostamos em relação àquilo que gostamos menos, aquilo que nos desperta mais facilmente a atenção, o nosso gostar, digamos assim. E é engraçado que temos ali dois personagens e eles estão ali coladinhos, olho nos olhos, completamente sintonizados. É quase como se estivessem na mesma onda, digamos assim. E realmente a afinidade, ela muitas vezes está relacionada com a conexão, e nós até explorámos isso um bocadinho na outra aula, que é com aquilo que nós nos conectamos com maior facilidade em relação a outras coisas, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos leva a dirigir a nossa atenção, não é? Mas ela é intemporal e não espacial também, ou seja, nós podemos, por exemplo, ter afinidade com alguém, por exemplo, que não está fisicamente connosco no dia a dia, que não está perto de nós, mas o facto dessa pessoa estar longe de nós não diminui aquela afinidade, aquela atração que nós sentimos pela outra pessoa, seja de valores, seja de sentimentos, seja do que for. E também ao longo do tempo, também nós às vezes conhecemos pessoas ao longo do tempo e isso também parece que não afeta, é como se realmente não houvesse nem espaço nem tempo onde essas afinidades no fundo se manifestam. E pus ali também a questão da cumplicidade. Realmente a cumplicidade também nos leva aqui a questão da afinidade, não é? Nós sentimos afinidade em relação às coisas. Quando sentimos afinidade parece que há um objetivo em comum, parece que há algo ali que se partilha, não é? Não sei se vocês concordam comigo, é quase como se não houvesse muito para explicar, portanto aquilo é quase natural, aquele sentimento ou aquela emoção ou aquilo que nós sentimos, ou uma pessoa, ou um objeto, ou um projeto, ou o que seja, aquilo que nós sentimos verdadeiramente essa afinidade. E então, continuando,
ah, nós percebemos às vezes que essas afinidades que nós temos começam desde a tenridade, não é? Embora nós em termos de sociedade temos tendência a que ou a família, ou a sociedade, ou a cultura onde estamos inseridos, tem sempre a tendência a nos colocar em quadrados. Ou, por exemplo, uma família em que todas as pessoas da família sempre foram ferreiros, ou sempre foram sapateiros, ou sempre foram... A tendência é um bocadinho a querer que as gerações que vêm a seguir que realmente vão perpetuar isso. Mas acontece que no meio disso tudo há sempre alguém que tem já uma tendência, ele já demonstra quando é mais novo ou quando é mais criança que ele gosta mais de outra coisa, que tem afinidade com alguns temas, não é? Algumas pessoas mais para as artes, outras mais para o desporto, outras gostam mais de ler. E quem diz isso, em termos gerais, para outras coisas, não é? Portanto, e isso tem muito a ver que nós somos distintos, nós temos necessidades distintas. Mas a verdade é que uns de nós têm determinadas afinidades ou determinadas tendências em relação a outros. Se vocês pensarem na vossa infância, o que é a quantidade de profissões que nós dizíamos quando éramos crianças que gostaríamos de ter, não é? Há quem tenha dito eu gostava de ser bombeiro, eu gostava de ser futebolista, não é? Eu, por exemplo, gostava de ser arqueóloga, tinha aquela coisa, aquele fascínio de descobrir e de fazer. E eu sempre gostei muito de investigar, de pesquisar, e aquilo realmente parecia-me bastante instigante, no sentido de aquilo poder ser alguma coisa que me permitisse fazer mais investigação, descobrir mistérios, descobrir o que é que está oculto. E sempre foi uma tendência que eu tive, que eu gostei, que acabei por realizar, não na arqueologia, mas noutros sentidos, mas que já foi desde muito miúda que eu tinha essa vontade. Às vezes, quando íamos fazer piqueniques de família, muitas vezes os meus familiares ficavam a comer, normalmente, obviamente que é o convívio e tudo o que está relacionado, e eu comia, mas eu gostava de explorar, eu gostava de ir procurar o que é que estava à volta, perceber o que é que ali era diferente das árvores, das flores. E isso já era uma tendência que eu tinha, já era uma afinidade que eu tinha com esse tipo de assunto, não é? E quem digo eu, cada um de vocês, se calhar, tem exatamente isso. Tinha e tem as suas afinidades atualmente, não é? As suas tendências, aquilo que mais facilmente lhe chama a atenção ou mais facilmente faz ou se fideliza em relação a outras coisas, não é? Então aqui a desta questão das tendências está relacionada também, quando eu digo que nós sentimos mais atração ou mais conexão ou mais tendência, não é? Nessas afinidades, isso também tem muito a ver com este trinómio. Eu penso que até já abordámos assim por alto numa das aulas, lá mais para trás, que é os pensamentos, sentimentos e emoções, ou a emoção. Como nós, a todo momento, estamos a pensar em determinadas coisas, ou sentimos, ou temos uma emoção, ou realmente um sentimento, é natural que quando pensamos em determinadas coisas, elas quase que são aquelas situações que nós vamos procurar mais facilmente. Isto tanto para aquilo que é positivo, nós poderemos dizer como positivo, como para aquilo menos positivo. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ser mais depressiva, ter emoções mais autodepreciativas, uma baixa autoestima. Claro que ela vai se afinizar, não se vai afinizar com coisas alegres, não é? Coisas que têm mais energia
de um outro padrão. Ela vai se afinizar, ainda que possa ser durante uma fase, não é? Uma fase que ela está a atravessar, ela vai se afinizar com emoções um pouco mais densas, com emoções que têm a ver com aquilo que ela está a sentir. Muitas vezes nós até temos tendência a ir ver filmes mais emotivos, filmes que apelam mais à emoção. Porque existe essa afinidade, existe essa atração por aquilo que nós próprios estamos a emitir, o estado em que nós estamos, a forma como nós estamos a ver o mundo naquele preciso momento. E isto na questão das afinidades é interessante, porque esta atração muitas vezes faz da maneira como nós estamos. Não sei se já repararam que há aqueles dias que a gente acorda e acordamos muito bem dispostos, sentimos bem, sentimos tranquilos, parece que vemos as coisas de outra forma, ouvimos os passarinhos a cantar, tudo nos parece ter uma dimensão super diferente. E é engraçado que ao longo do dia parece que o dia nos corre bem, parece que tudo se encaixa. E nós até dizemos, isto hoje realmente está, não sei o que é que se passa, está tudo a correr bem, sinto-me bem, não... E parece que as coisas sucedem-se de uma forma positiva, ou encontrar alguém que já não via há tanto tempo e sinto uma felicidade enorme em encontrar essa pessoa, ou consigo resolver um problema ou um desafio que tinha há montes de tempo e andava ali às voltas e não conseguia resolver, ou consigo também perceber alguma outra coisa que ainda não tinha descoberto em relação a mim, e que isso é uma descoberta bastante importante para mim também. Então, nós percebemos que as nossas afinidades também têm muito a ver com um padrão, o padrão que nós estamos, o padrão em que nós nos emitimos. Claro que, tal como eu disse, nós temos determinadas tendências, determinadas coisas que nós gostamos sempre, ou que nós temos tendência a ser mais, chamar mais a nossa atenção, não é? Isso é engraçado, às vezes até em questões de cores, não é? Às vezes nós gostamos mesmo, temos cores preferidas, por exemplo, parece um exemplo simples, mas é verdade. Quem gostou sempre de amarelo, gosta de amarelo, é uma cor que lhe transmite, sei lá, calor, energia, criatividade, não é? Aliás, quando pergunto quais é que são as tuas cores, e nós dizemos, não, eu gosto desta cor e esta cor. E aquilo está bem definido, é uma afinidade que nós temos. Nós revemos-nos naquilo, não é? E assim é com um sem número de coisas na nossa vida, não é? Seja pessoas, seja acontecimentos, seja eventos, não é? Porque há pessoas que gostam mais de música rock em relação a pessoas que gostam mais de música clássica, não é? Existe uma afinidade natural. Claro que nós podemos sempre aprender a gostar de outras coisas, mas se calhar se nos derem escolhendo entre uma coisa e outra, nós vamos dizer, não, eu prefiro a clássica, ou não, eu prefiro a rock, gosto que é mais ativo, gosto mais, não é? Até podemos gostar das duas, não é? Mas se calhar essas duas gostamos mais em detrimento de uma outra que não gostamos tanto. Portanto, estas afinidades quase que vêm agregados, digamos assim, a dia ao nosso bilhete de identidade. Até seria uma coisa interessante nós pensarmos, em vez de ser só a idade, o tamanho, o peso, porque não ter um cartão de cidadão que diz mais, eu gosto mais de comida indiana em vez de comida, sei lá, portuguesa ou vice-versa, eu gosto desta cor, eu sinto-me tranquila em ambientes da natureza, sinto mais afinidade, ou não, eu sinto mais afinidade nas montanhas, no espaço aberto, não é? Portanto, cada um de nós tem estas particularidades. E mais à frente eu vou aqui explorar isto um bocadinho mais, porque isso é interessante também perceber que nós afinizamos-nos uns aos outros através desses pontos, dessas ligações que nós temos. E isso também é interessante perceber porque é que determinados acontecimentos e determinadas coisas acontecem na nossa vida também decorrentes desse aspecto.
Até aqui tudo bem? Querem acrescentar alguma coisa? Já sabem que eu vou sempre espicaçar, que o que eu posso estar a dizer não faz sentido, estou para aqui a inventar ou estou para aqui a dizer coisas que não fazem muito sentido. Por favor, digam, entrem em contato comigo, acrescentem, deem o vosso relato, façam o que vos vier à alma, digamos assim. Ok, pensamentos, sentimentos e emoção. E tal como eu estava a falar, isto leva-nos àquilo que eu falava da atração, da conexão, no fundo a sintonia, não é? Nós quando estamos em sintonia, nós estamos a conectarmos, está a haver uma ponte de ligação, não é? E eu pus ali, os afins atraem-se, não é? Claro que a empatia, a forma como a simpatia que eu tenho por uma pessoa em detrimento da antipatia, é o que me faz ir em direção dessa pessoa. Ou de alguma coisa que eu gosto, ou de alguma situação que me chama a atenção. Isso acontece, no fundo, porque nós estamos a vibrar. Eu pus aqui as ondas e fiz ali um ponto no meio de interseção desses dois blocos de ondas. Vamos ver aquelas ondas como se fossem, por exemplo, duas pessoas. Elas estão, no fundo, em sintonia, ao mesmo tipo de onda. Elas têm alguma coisa em comum. Quanto mais não seja, o gosto, a vontade, os valores, aquilo que ela pensa, a sua forma de estar na vida, até partilhar algumas pessoas como amigas. Portanto, no fundo, há ali uma atração que tem muito a ver com a vibração que nós emitimos. O que é que nós emitimos para o outro? Não é? O que é que nós emitimos para o outro? E isso acontece no dia a dia, não é? Nós é que não pensamos em termos de vibração ou em termos de sintonização, não é? Mas o que é que nos faz estar em sintonia com o outro? Não é? Nós podemos sempre tentar entrar, digamos assim, no mundo do outro, adaptar-nos ao mundo do outro. Mas eu aqui estou a falar de afinidade no sentido de nós temos mesmo coisas em comum. Aquilo que nós temos em comum. Aliás, se nós vemos em termos do mundo, não é? Se nós vemos a questão dos conflitos, ou conflitos de interesse, ou conflitos de qualquer ordem, a verdade é que muitas vezes o que está a haver é uma luta. Não está a haver uma tentativa de ver o que é que existe em comum, o que é que pode ser conciliado, o que é que no meio daquilo tudo ainda tem aquela ponte de ligação, de interseção. E quem fala dos conflitos no mundo fala dos nossos próprios conflitos, porque os conflitos no mundo começam também dentro de nós, não é? Começam os nossos próprios conflitos, aqueles que só nós conhecemos, ou aqueles que nós melhor conhecemos, não é? Que estão dentro de nós e que nós às vezes, por ter esses conflitos, deixamos de perceber ou deixamos de ter a lucidez que, apesar de nós termos coisas que muitas vezes são contraditórias, ou formas de pensar, ou formas de agir, ainda assim nós temos coisas em comum que nos fazem entrar em sintonia com os outros e connosco próprios, não é? Só que enquanto não vimos esse processo, muitas vezes estamos em desarmonia e, obviamente, podemos entrar em conflito, seja connosco, seja com o que está cá fora, não é? Agora, esta forma das ondas e de entrar em sintonia, dos afins se atraem, é que muitas vezes daí nasce a união, não é? Nasce a criação de novos projetos, nasce os empreendimentos, nasce a sabedoria, não é?
Porque nós sozinhos também não sabemos tudo. E quando juntamos esforços, quando potencializamos aquilo que já existe, nós criamos uma onda também. Amplificamos o que quer que exista. Não é? Seja nós, seja a nossa volta, seja nas ações que nós provocamos ou que nós estamos envolvidos, não é? E nós vamos perceber mais à frente que é isso que nos faz estar ou não em determinados grupos, nos faz estar ou não em determinadas comunidades, não é? E a nossa primeira comunidade é família, não é? Mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Até aqui tudo bem? Então achei interessante trazer esta questão da vibração e da atração, da sintonia. Que, obviamente, nos traz aqui a questão do vínculo. E do vínculo e dos laços que nós temos entre as pessoas e entre as coisas. Não é por acaso que nós temos determinadas afinidades. Não é por acaso que essas afinidades muitas vezes ficam para uma vida inteira. Quando falamos da questão dos vínculos, não é? Daquilo que nós criamos, das pontes que nós criamos, seja nas pessoas, seja nos eventos, seja nos empreendimentos, seja em tudo, nós criamos vínculos, não é? E muitas vezes esses vínculos é que nos permitem também que nós tenhamos um caminho de crescimento pessoal, não é? Porque quando nós nos interconectamos com os outros, nós tornamos-nos interdependentes, não dependentes, interdependentes. E também o nosso percurso é feito de encontros, não é? É feito de acordos, é feito de encontros, é de laços. Eu pus ali laços energéticos que nós criamos com as pessoas. Não são laços de prisão, ok? Porque nós estamos a falar das afinidades, da ligação, não é? Não são de prisão porque nós não estamos a abordar essa questão, não é? Porque, por exemplo, também é verdade que existem pessoas que se ligam e que nem sempre isso é positivo, não é? Criam-se prisões entre as pessoas, não é? Ou as pessoas colocam-se nessas situações e por vezes durante bastante tempo, não é? E também podem ter afinidades, até afinidades de padrões às vezes menos positivos, não é? E que exatamente esses padrões é que as fazem ficar durante tanto tempo exatamente na mesma direção. Mas quando eu coloco aqui ali a questão dos laços energéticos, aqueles que são mais produtivos para nós são aqueles que nos permitem crescer. São aqueles que nos permitem até revelar coisas que para nós achávamos que não existiam, não conhecíamos. Não é? Não sei se vocês estão a pensar em alguma situação da vossa vida, não é? Mas todos nós conhecemos, todos nós ao longo da nossa vida vamos conhecendo pessoas que nos ajudam, que nos trazem outras dimensões, não é? Que nos ajudam, se calhar nós também ajudamos a ela, portanto se calhar também há aqui uma troca, não é? Obviamente nunca é só de um lado, mas que são pessoas que realmente nos ajudam a ser espelho e nos ajudam a criar estes tais vínculos positivos e propulsores da nossa vida, não é? Porque todas aquelas afinidades que nos fazem, ou nós sabemos mais, temos um maior autoconhecimento, nós crescemos, nós conhecemos outras realidades, porque o ser humano tem tendência às vezes a acomodar-se, a conhecer sempre aquilo que já conhece, seja de relações, seja de trabalhos, seja de espaços, não é? Às vezes as pessoas estão durante 40, 50 anos na mesma profissão, ou 50 ou 60 anos só conhecem o mesmo círculo de pessoas, o mesmo círculo de amigos. Isto não é uma crítica, é só uma constatação. Quando na verdade
até muitas vezes os preconceitos ou conceitos que a gente tem em relação às coisas é porque nós não conhecemos outras realidades. Nós achamos que conhecemos pela televisão, pelos documentários, por alguma coisa que alguém nos transmitiu. Mas a verdade é que nós só conhecemos, isto muito é aquilo que eu penso, nós só conhecemos muitas realidades quando ou nós vivemos elas na primeira pessoa ou nós estamos junto de pessoas que estão a viver, estamos muito próximo de pessoas que estão a viver isso na primeira pessoa. Essas são os modos que nós temos realmente de conhecer, não é? Porque como é que eu posso, não estando na pele de alguém ou estar de perto, falar sobre a realidade de uma pessoa? É um bocadinho arriscado, não é? Porque eu vou estar a fazer um juízo de valor, ou vou estar a criar um modelo ou um conceito que eu não domino. Eu apenas acho que é assim. Então, nesta questão dos vínculos e nesta questão dos laços, temos afinidades e temos conexões com pessoas que partilham, digamos assim, ou a nossa forma de ver, ou a nossa forma, ou até alguns ideais, algumas coisas que nós tínhamos em conjunto com alguém, pode, quando seja de uma forma construtiva e positiva, pode ser bastante importante na nossa vida. Se nós pensarmos, cada um de nós no seu círculo de amigos, ou no seu círculo familiares, ou no círculo de trabalho, nós se calhar vamos conseguir identificar esses vínculos e esses laços que nós temos mais com determinadas pessoas. E até mais profundo podemos nos questionar, então nós temos esses vínculos, então e que vínculos são esses? Não é? Que vínculos são esses que nós temos? Nós às vezes temos vínculos, por exemplo, com uma pessoa amiga, que às vezes são mais fortes que até de uma pessoa da família. Não é que isso para nós seja propositado, é porque acontece, é porque existe um conjunto de fatores, sejam de valores, sejam de forma de ver na vida, sejam de coisas que nós partilhamos de gostos, não é? Que nos fazem ter mais afinidade com aquelas pessoas, não é? E isso também é interessante nós percebermos. E uma pergunta que nós podemos fazer, neste momento, hoje, se nós fôssemos identificar quais é que são as pessoas mais importantes da minha vida atualmente. Claro que nós estamos sempre a conhecer pessoas, estamos sempre a interagir, mas se eu parar e pensar, se eu for fazer uma lista, também não precisa ser extensa, não é pela quantidade, é pela identificação e se calhar a qualificação. Quais é que são aquelas pessoas do meu círculo, seja ele qual for, que eu identifico como sendo as mais importantes? O que é que eu chamo por mais importantes? Claro que cada um de nós pode ter a sua própria avaliação, mas seriam aquelas pessoas com quem nós temos mais afinidades ou aquelas pessoas que, quando estamos perto delas, nós sentimos que estamos a aprender, estamos a trocar experiências, sentimos bem, sentimos que vale a pena estar naquele momento com aquela pessoa. São aquelas pessoas que, pelas coisas que vivenciamos em conjunto, criou-se um forte laço, lá está o vínculo de união, porque partilhamos ou as mesmas emoções ou as mesmas vivências, e isso fez com que nós nos aproximássemos mais. E isso também poderá ser uma pessoa importante. No fundo, qualquer pessoa que traz este sentimento de maior conexão, não é? Não é um mero conhecido, não é? Não é alguém com quem nós conversamos apenas, olha, a vida está boa, sim. Não é que isso esteja errado, ok? Estamos a falar de afinidades, estamos a falar de algo mais, se calhar, um bocadinho mais profundo, não é? Portanto, há alguma relação que haja pelo menos uma troca, que haja uma partilha. E de certeza que cada um de nós vai conseguir identificar essas pessoas. Ou se ainda não pensou sobre isso, é uma proposta que eu faço que vocês pensem
que pensem que isso é uma coisa bastante importante. Porque tudo isso está-nos a influenciar na nossa vida, não é? Claro que, se nós estivermos por perto, isto é importante e eu gostava de dizer isto de uma forma que não fosse mal interpretada, que é, não é nós rodearmos-nos apenas de pessoas que pensam como nós e que nos aceitam e que nos dizem sempre que está tudo bem. Não é isso. Não é essa a ideia. Mas a verdade é que temos perto de nós, no nosso círculo de amigos, pessoas que partilham connosco determinados valores ou que partilharam connosco determinados acontecimentos da nossa vida e se tornaram bastante. São pessoas que nos conhecem e que têm uma maior, com quem nós temos uma maior conexão. Isso é um fator importante para a nossa vida. Porque isso faz-nos crescer. Além de muitas vezes nos dar como se nós dessemos apoio uns aos outros. É como se houvesse uma rede, tá? Quando eu falo da questão da comunidade, é como se houvesse uma rede que nos impulsiona, que nos ajuda, tal como nós, quando eu falo de pessoas para nós para as pessoas também, evidentemente, não é? Mas esta rede que se cria, destes vínculos, destes laços energéticos, pode ser bastante positiva quando nós temos consciência, quando nós cultivamos, quando nós estamos atentos a esse aspecto, e era isso que eu queria trazer aqui à discussão. Ora, vamos lá ver se está tudo bem até aqui, se alguém quer dizer alguma coisa, parece-me que está tudo tranquilo. Então vamos avançando. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, acrescenta. E dos vínculos passamos àquilo exatamente que eu estava a falar há pouco, que é a questão da grupalidade. E isto às vezes eu costumo falar muito, vou pincelando, digamos assim, às vezes falo mais, outras vezes falo menos, em algumas aulas, mas é uma questão, leva-nos a uma questão interessante, porque é assim, na verdade nós pensamos, nós pertencemos a muitos grupos, nós não pertencemos apenas a um grupo. O grande grupo a que nós pertencemos é a humanidade, é os habitantes do planeta Terra, não é? Mas a verdade é que até chegarmos a esse macro, nós devemos pensar também no micro. E o micro é a nossa família, o nosso bairro, o nosso país, o grupo de amigos, os grupos nos quais nós nos inserimos e que são mais permanentes ou menos permanentes. Não é? Tem ali famílias, congregações, amigos, grupos espiritualistas ou grupos espirituais, associações, instituições, whatever. Mas no fundo, nós pertencemos a vários grupos, sempre. Mesmo que não tenhamos mais nenhum sem ser a família. A família é um grupo, não é? E nós também nos inserimos nos grupos por afinidade. Em relação à família, seria porventura, trago isto, é sempre mais desafiante debater isto, não é? Mas até a família, porventura, também nós poderíamos até supor ou colocar como proposição que até a própria família nós escolhemos, em certa medida. Mas isso seria para um outro debate. Mas a verdade é que nós podemos sempre escolher permanecer sempre numa família ou não. Ou podemos, porventura, criar novas famílias. Claro que nós iremos sempre pertencer a uma família nuclear, mas há pessoas, por exemplo, ou se formos buscar o exemplo de um órfão, alguém que teve uma mãe e um pai, mas depois pode ter outra mãe e outro pai, vai viver com outra família, ele já teve um início, ainda que não partilhou, mas vai ter uma nova família, não vai ficar sempre na mesma família, não é? Ou pessoas que optam realmente por não ter uma relação tão permanente com a família nuclear e ter outro tipo
de relações. E claro, aqui não fazemos juízo de valor, estamos só a analisar o que existe, não é? Agora, a verdade é que às vezes nós também escolhemos muitos dos grupos onde estamos, os nossos amigos. Falava ali de grupos, congregações, grupos que nós pertencemos pela afinidade da ideia, pela afinidade que nos une. Pode ser apenas naquele momento, ou pode ser nós ficamos durante mais tempo, não é? Agora, a verdade é que nós humanos somos do grupo. Ainda que existam pessoas que vivam mais isoladas, ou alguns até sejam os chamados ermitas, portanto, que se isolam completamente, na verdade existiram sempre, no início, existiu sempre o primeiro grupo nuclear, que no fundo foi o pai, o nosso pai e a nossa mãe. Portanto, é interessante que existem grupos que nós escolhemos muito mais pela afinidade e outros nem tanto pela afinidade. Nós pensamos assim, quais é que são os nossos verdadeiros grupos em que nós nos afinizamos de coração? Quais são aquelas afinidades em que eu há bocadinho falava das ondas, da sintonia, que eu me sinto mesmo em sintonia? E porquê? E principalmente, além do quê, é o que é que isso traz para a minha vida. Porque às vezes nós podemos escolher um grupo não propriamente pela afinidade, mas ou porque nos obrigam ou nos deixamos influenciar ou por pessoas, ou pela sociedade, ou por que for, e nós achamos, pronto, está bem, eu tenho que estar neste grupo, mas pronto, bem lá no nosso fundo, e que mais ninguém nos ouve, e para nós não podemos mentir, que é, mas eu ou já não sinto, já senti em parte, na altura senti sintonia com os ideais, objetivos ou o que for, mas agora eu cresci, fiz outras coisas e eu já não me sinto sintonizada com isso. Ou eu nunca me senti sintonizada e estou integrada naquilo. Ou, não, eu estou num grupo porque realmente sinto-me sintonizada com esse grupo. Não existe o eterno, porque eu posso daqui a uns tempos mudar e ter outra opinião ou outra forma de ver as coisas, mas neste momento eu sinto que realmente partilho e sinto-me bem, sinto que aquilo que estou a fazer faz sentido. Não é? Não sei se vocês já passaram por alguma destas situações. Eu já. Eu já estive envolvida com grupos que foram super importantes para o meu desenvolvimento e com quem ainda partilho muitas ideias ideais com algumas pessoas, mas que para mim já não faz sentido estar inserida nesse grupo. Existem grupos novos nos quais já me inseri e estive a participar. E existe um outro conjunto de grupos que eu tenho curiosidade em conhecer e saber como é que são. Agora, o facto de eu não estar num grupo, e isto é o engraçado que nós pensamos, o facto de eu não estar fisicamente num grupo, será que isso faz com que eu deixe de ter sintonia com esse grupo? O que é que vocês acham? Vou deixar aqui um tempinho, porque esta questão é uma questão interessante. Será que eu, por já não estar fisicamente num grupo, eu vou voltar a repetir, pronto, estou a repetir, faz com que eu deixe de ter afinidade com esse grupo? Porque uma coisa é eu estar fisicamente no grupo, não é? Mas nós falámos há bocadinho de sintonia, de conexão, de laços, de vínculos, não é? E que é intemporal e não espacial. E eu trago esta questão para vocês pensarem no vosso projeto, no vosso trajeto, porque eu trago sempre isto para nós refletirmos sobre nós próprios, não é só do ponto de vista intelectual, é para levar-nos a refletir no nosso dia-a-dia, mas esta questão é pertinente, não é?
porque às vezes nós podemos já não estar fisicamente no grupo, e eu já estou a dar aqui a minha opinião, não é? Podemos não estar fisicamente num grupo, mas temos afinidade com esse grupo. Ou realmente não, nós já não temos afinidade nem com a ideia, nem com o grupo. Já vos aconteceu? Algum de vocês? E quando eu digo aqui grupo, digo toda a gente. Digo família, digo amigos, instituições, tudo aquilo que eu enumerei, aqui, ali. E mais ainda, o que é que está certo e o que é que está errado? Isso ainda mais abrangente. O que é que está certo e o que é que está errado? Bem, pensamentos, sentimentos e emoções. Nós não conseguimos fingir que gostamos e não gostamos de determinadas coisas. Porque é inerente. Nós temos, ainda que a gente não verbalize o nosso posicionamento, nós vamos sempre gostar ou não gostar de uma coisa. Não é? E onde estão os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nós estamos sempre a emitir isso. Ou seja, nós ou estamos em sintonia com uma coisa ou não estamos. Não é tanto o espaço físico onde estamos, não é tanto o tempo, pode ter passado muito tempo, pode ter passado pouco tempo, mas tem a ver com afinidade, tem a ver com aquilo que nós nos conectamos, com a nossa onda, tem a ver com aquilo que um afim se atrai ou não se atrai. Bem, e isto é interessante percebermos o que é que nós ainda nos atraímos, o que é que nós ainda temos afinidade. Agora é o outro lado. O que é que nós ainda temos afinidade que se calhar nós já não. Aquilo ficou no passado. Foi um outro momento que nós vivenciamos. Foi outra parte do nosso percurso. Eu não diria que é outra pessoa, que nós somos outra pessoa, porque nós somos só uma pessoa, mas era se calhar uma outra faceta, não é? E agora nós estamos num outro momento, não é? Nós neste momento podemos estar em sintonia com outras coisas, não é? Podemos decidir querer nos sintonizar com outras coisas, não é? Ora, a Elsa diz aqui, sim, alguns grupos mantêm amizades e como tal afinidades. Ora, peço desculpa, ok. E como tal afinidades, noutros grupos tudo se esvaziou. Ok. Pronto, isso é um processo normal, não é? Isso é um processo normal que muitas vezes acontece connosco. Exatamente porquê? Porque enquanto nós partilhamos determinados valores ou sentimentos ou projetos ou o que for com uma pessoa ou com um grupo, existe algo em comum. E muitas vezes quando isso deixa de haver, nós deixamos de estar sintonizados com essa pessoa. Quer dizer que nós dizemos mal à pessoa? Quer dizer que não nos importamos com a pessoa? Não. Quer dizer é que já não partilhamos o mesmo momento e já não estamos ligados. De certa forma, podemos estar estamos sempre ligados, mas não estamos com o mesmo nível de ligação que nós tivemos naquele momento. E isso é uma reflexão que nós podemos fazer para a nossa vida, não é? Interessante e se calhar, obviamente, podemos fazer isso e já fizemos, não é? Percebemos, por isso é que às vezes nós, não sei se já vos aconteceu, até lemos algumas coisas que nós escrevemos antigamente ou noutra fase, nós pensamos, eu era a mesma pessoa, isto aconteceu mesmo. Não é? Quase que não reconhecemos, ou vemos fotografias de situações do passado e nós pensamos assim, realmente foi um outro momento da minha vida. E podemos obviamente recordar com prazer e com positividade, ou às vezes com aquela sensação, ok, foi aquele momento, agora estou noutro momento. Depende, mas não deixa de ser interessante que isso efetivamente ocorre.
com cada um de nós. E que até faz parte mesmo do próprio crescimento pessoal. Mas esta questão da grupalidade não deixa de ser interessante nesse aspecto. Ok. Então eu trago aqui estas questões para nós pensarmos agora de forma geral, em conjunto, e depois cada um de vocês pode pensar em casa, com calma, e que já vem até no seguimento daquela questão que eu coloquei há bocadinho para todos. E que é quais é que são as pessoas que eu hoje tenho mais afinidade, com aquelas que eu realmente sinto mais próxima, ou mais próximo, que há realmente coisas que nós partilhamos, há coisas que para nós fazem sentido, mesmo que para outras pessoas não façam qualquer tipo mesmo de sentido. Que ideias ou valores me atraem? E aqui já até podemos pensar não tanto só na questão do grupo, ou duas pessoas, mas pensamos em termos de quais são as ideias, aquilo que eu me afinizo, os meus valores, sempre fui assim, quais é que vêm lá desde o início, quando eu era mais criança, ou quando eu era já adolescente, e que eu sentia realmente que era aquilo que eu acreditava, que era aquilo que eu afinizava. Às vezes até há coisas que nós pensávamos que até pensamos assim, deixamos durante um período de pensar e depois começamos novamente a ver e percebemos, não, mas isto sempre foram os meus valores. Eu sempre me senti atraída ou atraído por isto. E isto é, digamos assim, o core, é, digamos assim, a parte central até da estrutura da nossa personalidade, daquilo que nós pensamos, como é que nós nos posicionamos na vida e também, obviamente, em relação aos outros. E atitudes, que atitudes é que me cativam? Porque nesta história de afinidades, não é? Também há aqui, como eu disse, da atração, a atração no sentido de haver uma proximidade, não é? Há sempre coisas que nos chamam a atenção, não é? Seja a forma como a pessoa se movimenta, a forma como a pessoa tem os seus posicionamentos, aquilo que ela acredita, aquilo que ela faz na vida, a forma como ela quando eu digo apresenta, é como ela chega até mim, qual é que é o seu nível de empatia, o seu nível de inteligência, nível no sentido de empregar, de utilizar aquilo para realmente criar essa ponte, não é? E isso nós fazemos a todo o tempo. Não pensamos tanto nisso, mas obviamente o facto de as nossas antipatias ou simpatias, por assim dizer, vão muito por aí, não é? O que é que nos cativa naquela pessoa ou naquele acontecimento ou que está ao redor, não é? É isso que realmente nos vai criar essa ligação, digamos assim. Gostos pessoais. Falávamos até no início da aula da questão das cores, não é? Mas aqui a mais abrangente é o que é que partilham, não é? O que é que um gosta e o outro gosta. O que é que... Às vezes até existem situações que as pessoas ficam a pensar, mas como é que é possível? Eles gostam daquilo e nós pensamos, não, nós estamos a estar por, sei lá, 2, 3 horas a falar sobre um tema e as pessoas não pensam, mas isso é estranho. Não sei se é estranho, é aquilo que aquelas pessoas têm em comum, é aquilo que as atrai a ter aquele encontro, aquele momento de partilha e que se calhar, se fosse com outra pessoa, não... Poderia haver alguma conversa, mas não tinha esse nível, esse nível de conexão, digamos assim. Lugares, temas também que me chamam a atenção. Como eu dizia, às vezes há sítios que nós sentimos, entramos logo nesse sítio e sentimos logo bem. O facto de estarmos a ver uma vista bonita da natureza, ou o facto de estarmos, por exemplo, a ver, sei lá, um evento de música que nós gostamos muito,
qualquer coisa que realmente nós parece que o tempo parece não passa. Ou seja, nós estamos ali naquele momento e sentimos que estamos bem, estamos tranquilos, não precisamos desempenhar nenhum outro papel sem ser o nosso. E os temas, claro, os temas obviamente são as nossas partes favoritas, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nós gostamos de fazer. Nós já temos aqui falado que uma das razões, uma das maneiras de nós realmente conseguimos lidar com o dia a dia e com os desafios que temos é também valorizar e aumentar aqueles momentos de lazer e coisas que nós gostamos de fazer. Porque isso é o que nos vai permitir sintonizar connosco, sintonizar melhor com os outros. Ninguém se sintoniza bem se estiver estressado, se estiver amargurado, se estiver preocupado, não é? Claro que se conecta sempre com as pessoas, mas não está bem, não está no seu melhor, não está alinhado, não é? Está sempre num estado que não é o estado normal. Pode ser para si, não é? Portanto, não é um estado desejável de criar harmonia, de criar conexão e sintonia, que é um dos aspectos que nós estamos aqui a falar relativamente à afinidade, não é? E esse é realmente também um ponto interessante que nós temos em atenção. Tem aqui tudo bem? Bom, Augusta diz aqui que até a nossa idade e vivência se altera. Até a nossa idade e vivência se altera, é verdade. E às vezes, não sei se Augusta, se lhe acontece, às vezes quando estamos com alguém, até parece que tem este nível de afinidade ou de conexão, parece que nos sentimos tranquilos, que nos sentimos bem, não é? Ou quando nós estamos a vivenciar algo e esse algo dá-nos prazer. Nós não precisamos estar preocupados com o tempo, não precisamos estar preocupados se estamos a agradar a alguém, se não estamos a agradar a alguém, se é suposto ser assim, se não é suposto ser assado. As coisas correm de uma forma natural. E não interessa muito a idade também que temos, não é? Porque nós não deixamos de ser quem somos só pela idade. Nós temos vivência interior. Nós temos vida, não é? O nosso estado mental e o nosso estado emocional determina muito mais qual é que é a nossa real aparência, a nossa real relação com as coisas, não é? Claro que há dias que são bastante mais complexos e desafiantes que outros, não é? Isso é difícil de nós estarmos aqui a dizer, não, é tudo lindo, é tudo um mar de rosas. Não é. Agora, a promoção e termos pessoas à nossa volta que nos ajudam e com os quais nós temos estes pontos de ligação, ajuda-nos muito a que a gente não se esqueça disso. Que nós somos mais do que o nosso corpo físico. Nós somos mais do que conceitos ou preconceitos, não é? A não ser que nós próprios estejamos convencidos disso. Aí é mais difícil. Porque nós não fazemos nada, e já falámos de vontade, nós não fazemos nada sem motivação, sem vontade e principalmente compreensão acerca das coisas. Compreensão, vivência. É difícil nós fidelizarmos às coisas se não tivermos motivação, se não acharmos que aquilo ainda vale a pena experimentar, que aquilo vale a pena perceber aquele conceito, não é? Portanto, há todo este aspecto que está envolvido na pessoa, não é? Nós não somos só meros números, embora muita gente diga que sim, ou queira nos fazer parecer que sim, mas não, nós somos bem mais do que isso. E é importante, primeiro, nós não nos esquecemos e fazemos lembrar isso aos outros. Mas para isso nós temos que assumir isso entre nós, temos que ter essa confiança que realmente nós somos mais até daquilo que nós achamos que somos.
E nas situações às vezes desafiantes nós conseguimos perceber isso. Não precisaríamos, se calhar, de estar a vivenciar situações desafiantes. Podemos descobri-lo através de nós próprios e com os outros, mas às vezes acontece, não é? A força é revelada quando é necessário. Ok. E aqui para finalizar, tenho aqui 2 conceitos que já falei um bocadinho dele, embora noutra perspectiva, que é a cumplicidade. Na afinidade, a cumplicidade é algo bastante importante. Aliás, as afinidades muitas vezes geram uma grande cumplicidade. E a amizade decorrente disso, é bastante evidente que a cumplicidade é um fator principal. Eu trouxe aqui aquela frase que é: a amizade é um encontro de almas que se identificam em perfeita harmonia. Claro que há vários conceitos de amizade. A amizade que eu aqui me refiro é uma amizade que está a caminho de um conceito mais amplo. É realmente aquela questão da harmonia, da cumplicidade, da partilha sincera entre 2 pessoas ou mais pessoas. E até a própria amizade, nós temos que ter amizade connosco próprios também. Temos que ter essa cumplicidade, esse autoconhecimento, de certa maneira, ter esse amor connosco próprios, não é? Essa compreensão maior daquilo que nós somos e gostar de estar connosco, que realmente é um desafio, é nós sermos amigos de nós próprios, gostarmos de estar connosco. E isso também é uma afinidade a desenvolver, não é? Que depois quando nós temos isso entre nós conseguimos passar isso aos outros. Conseguimos realmente cada vez mais criar mais harmonia e mais encontro, mais cumplicidade com o outro, que nos vai levar a uma coisa maior, que é a fraternidade. É um conceito ainda um bocadinho, como dizer, ainda é um conceito, até a própria frase é um conceito ainda muito relacionado ainda com a congregação, com a irmandade religiosa, não é? Na conceptualidade que os irmãos religiosos partilham algo entre eles, mas é algo que nós podemos trazer para nós, como seres humanos, como habitantes do planeta, não é? Que é a convivência afetuosa, não é a convivência conflituosa, primeiro connosco e depois com os outros. É uma partilha, é o partilhar de algo que nós temos em comum, que é nós pertencemos ou estamos humanos e pertencemos a uma espécie, não é? Nós estamos a viver todos a mesma experiência com diferentes nuances, não é? Digamos assim. Mas a verdade é que essa afinidade maior, que é uma afinidade entre nós, entre os seres, não é? É importante, porque se eu há pouco trazia a questão de nós identificarmos aquelas relações que nós temos mais sintonia, porque já percebemos que elas são referências positivas para a nossa vida, que nós sentimos bem e que de certa forma isso nos impulsiona, ajuda, não é o principal, não é a principal coisa que está no leme, que somos nós é que estamos a comandar a nossa vida, mas são pontos de referência de algo que nós podemos vivenciar com uma maior plenitude. Primeiro connosco e depois com os outros. Quando nós falamos de amizade, fraternidade, é ampliarmos o conceito. Quando nós conseguimos realmente estar a viver bem connosco e se transparecer, nós criamos mais pontos de sintonia com os outros, numa medida em que partilhamos algo maior entre nós. Eu sei que este conceito, às vezes, em termos da sociedade, ainda é um pouco conceptual, não é? Embora
se fala muito da amizade entre os povos, de haver uma maior união, mas vivência na prática, nós só vamos ter se cada um de nós também experienciar isto. Não vale a pena nós pensarmos só e não agirmos, não vivenciarmos isso na primeira pessoa, não é? Isso é que é o desafiante, não é? Num mundo belicista, num mundo muito competitivo, não é? Que nos leva mais a competir em vez de trabalhar em conjunto. Claro que eu estou a generalizar, claro que existem, e felizmente existem grupos, existem pessoas que estão a fazer exatamente o contrário, mas se a gente ver como um todo, nós vemos que isso é o que acontece. Portanto, por isso é que nós escolhemos os grupos, ou vermos em que grupos é que nós estamos inseridos, é também bastante importante. Não é? Vemos quais é que são as nossas afinidades. O que é que nós podemos elevar dentro de nós, o que é que nós podemos trabalhar dentro de nós para aproveitar isto, para aproveitar as nossas afinidades positivas, equilibradas, rígidas, para chegarmos a vivenciar coisas mais amplas, coisas mais benéficas para nós e para os outros. E isso é um crescente, porque aquela onda que eu mostrei há pouco é uma onda que pode ser amplificada. Quando duas ondas se encontram, elas amplificam um processo. Agora, quanto mais ondas estiverem a vibrar num sentido positivo e num sentido harmónico, quem sabe, isto é algo que eu coloco aqui, quem sabe se também o padrão geral não melhora, não é? Isto é como a gente dizer assim, os políticos são isto, são aquilo, e quem está no governo é isto e aquilo, não sei quanto. São, quer dizer, está a olhos vistos, não é? Mas eles são apenas os representantes. Nós, como um global, ainda não conseguimos refletir uma outra coisa para além daquilo. A culpa não é só deles, se é que existe uma questão de culpa. Algo não está a funcionar ainda de forma otimizada, não é? Porque as células, que somos cada um de nós, se calhar também precisa de diminuir o conflito, entrar mais em sintonias positivas e em afinidades positivas, para alcançarmos realmente uma maior amizade, uma maior sintonia, uma maior fraternidade entre cada um de nós. E pronto, e estas eram as ideias que eu vos queria trazer hoje. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. O interessante é pensarem nestas perguntas agora da vossa vida e trazer isso para o dia a dia e perceber onde é que estão aqueles pontos, aqueles focos positivos que eu posso ampliar. Se é que isso já não está bem evidente dentro de vocês. Isto se calhar foi só um ponto que veio também reforçar isso. Mas isto, as nossas afinidades são coisas boas, são coisas que nos podem potencializar todo o legado, todos os vínculos positivos que nós temos ao longo da nossa vida. E às vezes nós pensamos tanto naquilo que está menos bom ou que é negativo dentro do nosso conceito, ou que tudo é muito difícil, e esquecemos do que já é natural, fácil, empático, em sintonia, seja em nós, seja nos outros. E pronto, e é isso que eu queria trazer aqui para a aula, para refletirmos em conjunto. Se mais ninguém quer trazer nada, não sei se mais ninguém quer dizer alguma coisa. Está tudo em sintonia, é isso? Está tudo tranquilo. É uma provocação para vocês. Olha, então é assim, queria agradecer a participação de todos e terem aqui a paciência de nos estar a ouvir. Se lembrarem de alguma coisa que ainda queiram contribuir, por favor, coloquem nos comentários e depois também responderei. E muita sintonia para todos, muita tranquilidade e muita afinidade positiva. Eu já sinto muita afinidade com vocês
e até a próxima quinta-feira. Muito obrigada.